Bom, tá gravando já. Vamos começar, Bia? Bora, tô com vocês. Sejam muito bem-vindos à Alta Valéria Experience, né? Todas as quintas nós estamos aqui com um profissional da área, trazendo muito conhecimento para vocês. E hoje a Bia vai trazer aí, né, um tema tão importante, que é como bater as metas, né? Todas as metas, todos os meses, né? Como fazer isso? Será que é difícil? Vem a Bia, que é especialista em vendas, ela vai nos trazer esse conhecimento aí tão necessário para a gente, né, nesses dias de hoje. Então vamos lá, Bia, seja muito bem-vinda, obrigada, viu, por estar aqui. Eu que agradeço, gente, eu que agradeço. Boa noite para todo mundo. Vamos elevar essa energia aqui, pelo amor de Deus, porque quem fala de vendas tem que estar com a energia lá em cima, então eu não estou vendo todo mundo, tem bastante gente aqui com a câmera fechada. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada, pessoal da Autoavaliar, por me convidarem para esse encontro. Oi para todo mundo, não sei se todo mundo está me vendo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos Todo te mundo vendo. ótimo. Gente, que bom estar aqui com vocês. Muito feliz de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês e falando de uma coisa que eu amo, que é sobre vendas. Eu acredito que vocês também devam gostar muito desse tema, porque sem vendas não tem nada. Se não tem vendas, não tem absolutamente nada. Venda é o início de tudo, certo? Se não tem vendas, a empresa quebra. Se não tem venda, não tem funcionário. Se não tem venda, não tem financeiro. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês. A maioria de vocês aqui, gente, vocês têm equipes de vendas? Só para eu entender. Levanta o dedinho. O chat aí, acho que pode colocar no Isso. chat aí, né? Coloca no chat para mim, por favor. Deixa eu abrir o chat aqui para eu ver. A maioria de vocês tem equipes de vendas? Olha lá, vamos lá, deixa eu ver. Valdemiro, sim. Gilberto, sim. Sim. Perfeito, Robson, 2 vendedores. também. Show. Vamos lá, me mandem aqui para eu perceber. Tem mais. Se você não tem vendedores na tua equipe, provavelmente você é o próprio vendedor, obviamente, né? Sem dúvida. Independente de você ter vendedor ou não, todos nós vendemos a todo momento, né? Eu já vi que alguém disse, nós vendemos a todo momento. É isso mesmo, gente. Perfeito. Eu desenhei esse encontro para que, se você tem equipe, você vai conseguir repassar isso. E se você é o próprio vendedor, você vai conseguir, inclusive, aplicar isso a partir de amanhã. Tá bom? Posso compartilhar, então, minha tela com vocês? Eu não consigo, enquanto eu apresento, eu não consigo ver vocês, ok? Se alguém quiser me interromper no meio da apresentação, eu preciso que abra o microfone e me chame. Combinado? Show de bola. Show. Então, vamos lá. Preciso só, a hora que estiver compartilhando ali, só me dá um toque para ver se está tudo aqui. Vocês estão vendo a minha tela grande? Sim. Ok. Sim? Então, vamos lá, gente. Antes de eu entrar nesse tema, deixa eu me apresentar rapidamente para vocês, tá? Eu sou a Bia Assunção, eu sou sócia fundadora da Upsales Group. Nós temos uma empresa de treinamento e acompanhamento de vendas, tá? O nosso know-how é acompanhar equipes comerciais. E nesse know-how de mais de 15 anos trabalhando com vendas, a gente entendeu que uma das maiores dificuldades das pessoas aqui no Brasil é que elas não estudam para vender. A gente não tem a cultura de estudar para vender. Por isso que vendas é tão difícil. A maioria das pessoas acredita ainda que vender é uma questão de lábia, é uma questão de sorte, é uma questão de ser extrovertido. E por isso que a meta de venda, ela fica tão distante muitas vezes. Sem estratégia, fica difícil. Então, faz mais ou menos aí 17 anos que eu vendo. E bem no início da minha carreira, só contando rapidamente para vocês, tá? 5 anos da minha carreira, dos meus 18 aos meus 23 anos, eu trabalhava muitas horas e eu tinha pouquíssimo resultado. Eu não conseguia bater a meta, eu vendia muito pouco. Porque eu não sabia que vendas era uma ciência, eu não sabia que tinha um processo comercial por trás.
eu vendia do jeito que eu achava. Eu achava que para vender era só ser simpática com o cliente, apresentar o meu produto e falar do preço. Era isso que eu achava. Só que eu não vendia dessa forma. Eu cheguei num momento com 23 anos de achar que não era para mim, de desistir disso. Até que um empresário me pegou no colo e falou assim, vem cá, você não está vendendo porque você não conhece o processo de vendas. Você nunca estudou isso. A gente vai te ensinar. E começaram a me ensinar. Dos 23 aos 28 anos, 5 anos depois, gente, eu já tinha crescido na área comercial, saído de vendedora para diretora comercial de um grupo que cuidava de mais de 100 vendedores externos, tá? Em 5 anos. Foi um crescimento realmente bastante rápido, sendo que eu era uma vendedora que não batia meta. Em 5 anos, eu nunca tinha conseguido atingir uma meta de vendas, para vocês terem uma ideia, tá? Em todas as empresas que eu passei. E aí eu comecei a aprender isso, eu comecei a crescer na área comercial. Quando eu tinha uma equipe de mais de 100 pessoas na rua, eu tinha uma grande responsabilidade, treinar essa equipe. E isso se tornou bem complicado, porque a gente tinha a equipe no Brasil todo. Eu tinha equipe no Nordeste, no Norte, no Sul, e eu ficava no interior de São Paulo. E aí eu tive que desenvolver um processo de treinamento que facilitasse que essas pessoas aprendessem isso não estando perto da gente. Perto, eu digo, de localização, realmente, né? Isso foi feito em 2018 para 2019. Eu fiquei 7 meses revendo o processo de vendas, estudando outros processos de outras empresas do Brasil e empresas dos Estados Unidos, principalmente, tá? Refiz esse processo, testei junto com os meus gestores e em 60 dias a gente fez 5 vezes o número de vendas que a empresa fazia, para vocês terem uma ideia. Eu e os gestores. E aí levamos para a equipe comercial. E isso foi dando certo, realmente eles foram aplicando. E depois de 1 ano e 2 meses dessa aplicação com a equipe, eu resolvi montar a minha empresa. E aqui é a minha empresa que eu tenho até hoje, Up Sales Group, que a gente tem esse trabalho de desenvolver e melhorar os processos comerciais por meio da educação em vendas, tá? A gente vai totalmente ao contrário do que é cultural aqui no Brasil, de não estudar para vender. A gente faz ao contrário, de mostrar que sim, que vendas é uma ciência, assim como qualquer outra. Mas vamos lá, não estou aqui para falar de mim, e sim para mostrar para vocês como que a gente pode fazer para bater as metas de vendas todos os meses, independente de você ter uma equipe ou ser você o próprio vendedor, tá? Só existem 2 maneiras de você vender mais. Vamos refletir sobre isso. Ou você trabalha mais horas, eu acredito que não é isso que você queira, né? Porque você, obviamente, já deve trabalhar bastante, você tem uma vida social além de trabalhar, você tem família e tudo mais. Eu acho que não é trabalhar mais horas que você deseja. E também, trabalhar mais horas não garante que, de fato, a gente vai vender mais. Por quê? Trabalhar mais horas não vai ser sempre um fato de que a gente vai vender mais. Isso não garante que a gente vai vender mais. Pode ser que a gente venda, mas também não garante. A segunda maneira é a mais indicada. É a gente melhorar a nossa eficiência. O que eu quero dizer com melhorar a eficiência, pessoal? É você aumentar a sua taxa de conversão. Não sei se todos vocês entendem esse termo, tá? Melhorar a taxa de conversão significa o seguinte: se você atende 10 pessoas hoje e vende para uma, você tem uma taxa de conversão de 10%, correto? Se você atende 10 pessoas e vende para 3, você já tem uma taxa de conversão de 30%. Você já melhorou a sua eficiência. Se você atende 10 pessoas e vende para 4, também você está melhorando a sua eficiência. Então, o trabalho do vendedor profissional, da pessoa que realmente trabalha com vendas de forma profissional, é a cada dia, a cada mês, a cada período, melhorar a eficiência. É isso que faz ela vender mais, é isso que faz ela bater as metas, é isso que faz ela, muitas vezes, superar a meta. Só que aí, a grande pergunta que fica é, Bia, e como é que a gente faz isso? Como que eu melhoro a minha taxa de conversão? Essa é a grande pergunta. O que faz
aumentar a taxa de conversão de um vendedor? E aí muita gente começa a pensar sobre isso, né? Inclusive a chutar algumas coisas que acham e que vêm por aí. O vendedor tem que estar motivado. O vendedor, ele tem que ser uma pessoa que tem sangue nos olhos, ele tem que ter garra, ele tem que ter vontade, ele tem que querer mais da vida. E, de fato, ele tem que ter todas essas características, sim. Mas tem uma coisa que, se ele não tiver, ele pode ter a melhor e a maior força de vontade. Sem isso daqui, a taxa de conversão dele vai ser difícil de mudar, que é o que nós chamamos de processo de vendas, que é o passo a passo de uma venda, que é a ciência da venda. E eu falo isso, gente, por experiência própria, porque durante 5 anos da minha vida, eu trabalhava de verdade que nem uma condenada. Eu trabalhava das 7h30 da manhã às 8h30 da noite, 9h30, 10 horas. Eu já não tinha mais vida, porque eu achava que para vender eu tinha que trabalhar, visitar cliente, visitar. E eu não vendia. A minha taxa de conversão era péssima, era muito baixa, porque eu não tinha a ciência, eu não sabia o passo a passo, eu não conhecia um processo. Eu achava que eu devia fazer. Eu acho que eu devo trabalhar dessa forma. Então, a minha taxa de conversão era muito baixa. O que faz, de fato, a gente aumentar a taxa de conversão é aprender o processo. Só que o processo, ele deve ser aprendido e ele deve ser aplicado e ele deve ser aprimorado constantemente. Essa tríade, ela não termina nunca para quem vende alguma coisa, seja carro, seja o que for, qual seja o produto, não importa. Quem vende algo, seja um serviço ou um produto, essa tríade não cessa nunca. Por quê? O processo de vendas, ele é muito dinâmico. Sempre a gente está vendo técnicas novas, a gente está melhorando um processo que já existe por meio de pesquisa, por meio de ciência, né? Isso sempre tem que ser aprimorado. Então, eu aprendo, eu aplico e eu aprimoro. Isso constantemente. Só que aí é que vem a análise do porquê a taxa de conversão do meu vendedor é tão baixa. Ou por que a minha taxa de conversão é tão baixa? Faz a análise, pensa aí no teu dia a dia. Quantas pessoas você tem que atender para vender de fato? Ou como são as suas negociações hoje? Elas são negociações mais tranquilas ou não? São aquelas negociações mais ficam emperradas, aqueles negócios estagnados. Por que essa taxa de conversão é tão baixa? E aí eu vou te explicar de uma forma muito simples. Porque a maioria dos vendedores ainda depende da intuição para vender. Eles vendem de forma intuitiva, do jeito que eles acham que devem vender. E de onde eles tiram essas informações? Da forma que eles acham que eles devem vender? Das experiências anteriores que eles tiveram como clientes. Então, por exemplo, eu tinha 18 anos, eu comecei a vender. Eu não sabia nem que existia processo de vendas, que vendas era uma ciência, assim como a medicina, como direito ou fisioterapia. Eu não sabia disso. Nunca ninguém me falou isso. Então, eu não sabia. Como que eu fui moldando a minha forma de vender? Como que eu moldei isso? Das experiências que eu tive como cliente, quando eu fui comprar alguma coisa. Então, como que eu relacionava? Sempre que eu precisei comprar alguma coisa, a vendedora me atendeu assim. Eu cheguei na loja, ela perguntava para mim, como que eu posso te ajudar? Então, quando eu encontrar o cliente, o que eu tenho que perguntar? Como eu posso te ajudar? Quando o cliente entra na minha loja, então, de carro, qual a primeira coisa que eu tenho que perguntar para ele? Oi, como que eu te ajudo? Então, das experiências que eu tive anteriormente, eu vou criando a minha forma de vender.
E aí, como que essa vendedora ou esse vendedor normalmente vende para mim? Sai falando do produto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar do produto. E vai chegar um momento que eu tenho que ficar convencendo esse cliente de que ele deve comprar comigo. E eu tenho que falar de novo do produto. Ou seja, gente, essa nossa intuição, essa nossa forma de vender, que cada um tem a sua, ela vem sendo moldada por meio das experiências anteriores que você teve como cliente. Só que aí fica a pergunta para você, né? Essas experiências anteriores, elas são experiências positivas ou negativas na maioria das vezes? Você se sente acolhido na maioria das vezes por vendedores ou você se sente, né? Você espelha vendedores na maioria das vezes? Na maioria das vezes você espelha vendedores porque você não se sente acolhido. Você sente que ele só está aí para as coisas dele, que ele só quer vender, que ele não está nem aí para você. Olha que situação difícil. E aí a gente começa a trabalhar com vendas baseada nessas experiências, sem saber que tem uma ciência para nos ajudar, para facilitar completamente a nossa vida. E a gente repete o que vendedores despreparados fazem, que a gente não gosta, e a gente faz de novo com o nosso cliente. Olha que louco. E o que o nosso vendedor acha que é vender? O que o nosso vendedor despreparado, que não conhece o processo de vendas, acha que é vender? Ele acha que é falar do produto. Ele acha que é receber o cliente na loja, começar a mostrar o carro para o cliente. Vem cá, vem ver o carro aqui, ó. O carro tá aqui, olha, o carro lindo, olha que maravilhoso, vem cá, dá uma olhada no carro. Começa a falar do carro. E fala do carro, e fala. Por isso, gente, que dizem que vendedor é o homem que fala mais que o homem da cobra. Não tem um negócio assim que dizem, né? Nossa Senhora, fala mais que o homem da cobra, aquele lá. Por quê? Porque na cabeça das pessoas que não estudam vendas, vendedor bom é aquele que tem lábia, é aquele que fala muito, é aquele que fala, até encher o saco do cliente para o cliente comprar. Eles acham que isso é vender. Só que aí vamos continuar. Não adianta só falar do produto, na cabeça deles tem que ficar falando do carro, fala do carro. Próximo passo para vender. Falar mais um pouco do produto. Essa na cabeça deles é isso. E fala mais um pouco do produto. E leva o cliente passear, e faz o test drive, e fala de novo do produto. E aí passa o preço. E aí espera o cliente decidir. Eles acham que vender é isso. Fala do produto. Fala mais um pouco. Enche a cabeça do cliente de informação. Passa o preço. E espera o cliente decidir. Se o cliente quiser comprar, ele compra. Se o cliente não quiser, paciência. Fiz a minha parte. E aí, as pessoas me procuram. Depois eu vou deixar com vocês o meu Instagram. Acho que vários de vocês já me viram por lá, né? Pela divulgação que o pessoal da Alto Avaliar fez. Eles me procuram e falam assim, Bia, eu preciso, por favor, de algo. Eu preciso de uma frase. Eu preciso de uma forma de convencer melhor o meu cliente a comprar comigo. E eles não entendem que vendas não é sobre convencer o cliente. Se hoje vocês saírem desse encontro aqui comigo e vocês não levarem mais nada e levarem só isso, eu tenho certeza que o resultado da empresa de vocês já vai mudar muito. Vendas não é sobre convencer o cliente. Vendas é sobre ajudar o cliente a resolver um problema que ele tem. E quando você traz essa percepção para o teu trabalho de vendas, para a tua loja, para o teu atendimento, para a tua equipe, tudo vai mudar em relação à forma que você faz o teu processo de vendas, a forma que você conversa com o teu cliente. As pessoas que só falam do produto, apresentam o preço, esperam o cliente decidir, elas não entenderam qual é o papel fundamental de quem vende alguma coisa. Quem vende alguma coisa tem como primazia ajudar o cliente a resolver um problema que ele tem.
Porque você só vai vender se você conseguir ajudar. O vender é consequência. É consequência, ok? Primeira coisa, se eu vendo algo, eu tenho uma responsabilidade inicial, que é ajudar o cliente a resolver um problema. Então, eu não tenho que convencer ninguém a comprar comigo. Eu não tenho que ficar falando mais que o homem da cobra para falar, olha, é isso, aquilo, outro. Não. Eu tenho que vir numa linha de e esse cliente precisa. E aí muda o jogo. E aí muda tudo. E aí você começa a perceber que, muitas vezes, a forma que você está vendendo, a forma que a tua equipe está vendendo hoje, é ao contrário do que ela de fato deveria fazer. Porque ficar só apresentando, falando, não te dá o entendimento do que ele precisa. Muito pelo contrário, afasta esse cliente de você. É aquele vendedor chato, aquele vendedor que não escuta, que só sabe falar das coisas dele. O vendedor consultivo, que quem faz venda de carro, seja seminovo, seja carro zero, não importa. Quem faz venda de carro trabalha num modelo de vendas que nós chamamos de venda consultiva. O vendedor, ele tem que ser um consultor. Ele tem que fazer uma consulta com o cliente. Assim como o médico faz conosco. Uma consulta. Quando você chega no médico, qual a primeira coisa que o médico faz com você? Ele vai perguntar muito para entender qual é o teu problema, qual é a tua dor. Ele questiona, ele pergunta, ele te pede exame, ele faz você deitar na maca, ele faz aqueles exames de toque para entender o que está acontecendo, ele tira a tua pressão. Ele faz tudo isso para depois prescrever um remédio. É assim que funciona uma consulta. E a venda consultiva, ela tem exatamente esse mesmo passo a passo. Você tem que ser um consultor, você tem que fazer uma consulta com o teu cliente. Eu primeiro entendo o que você precisa e depois te apresento a solução. Depois eu te apresento o carro mais indicado para você. Tá fazendo sentido isso, gente? Porque, veja, se a gente fizer uma analogia com a consulta de um médico e a nossa consulta de vendas, muitos vendedores, a hora que o cliente chega na loja, a primeira coisa que ele faz é sair prescrevendo um monte de remédio sem saber qual é a doença que o cliente tem. Se a gente fosse fazer uma analogia. É a mesma coisa de você entrar numa consulta médica e o médico fala assim para você: olha, Bia, antes de você me contar o problema que você tem, deixa eu te mostrar. Eu trabalho com esse remédio aqui, tá? Eu tenho esse remédio aqui, eu costumo receitar ele, que esse remédio é bem bom, esse remédio ajuda com isso ele é bem bacana, tá? Eu tenho que te contar que esse remédio aqui, ó, nossa, nunca deu problema com ninguém, ele é show de bola. Vai fazer sentido para você? Vai fazer sentido? Não vai. E você vai achar o remédio, inclusive, muito legal. Assim como teus clientes acham os carros que vocês apresentam. Nossa, um carro top. Fala, nossa, que carro lindo, maravilhoso esse carro. Mas não é o suficiente para ele tomar a decisão de comprar. Por quê, gente? Porque a decisão de comprar, ela vem quando eu entendo que aquilo lá que eu estou comprando é a solução para o meu problema. Você toma um remédio a hora que você entende que aquele remédio é a solução para a tua dor, para o problema que você está passando. Então, veja, o processo de vendas que funciona na prática é aquele que tem como base ajudar o cliente. Só que essa frase, vocês estão vendo nessa minha apresentação, ela continua, né? Ajudar o cliente a resolver um problema que ele tem com lucro para a empresa. Então, você tem que ajudar o cliente, você tem que estar 100% disponível para ajudar o teu cliente, só que você tem que ser remunerado por isso. É uma relação muito justa, é uma relação muito tranquila. Você está aqui e o cliente está aqui, mesmo patamar de igualdade.
Tem vendedor, tem pessoa que vai vender e se coloca abaixo do cliente. Fica naquela submissão. O cliente, o cliente pediu, eu tenho que fazer, porque senão eu vou perder a venda. O cliente sempre tem razão, eu tenho que me rebaixar para fazer isso, porque se eu não fizer, ele vai comprar com concorrente. Pelo amor de Deus. Ou você se posiciona de uma forma de estou no mesmo patamar que você para te ajudar, ou não vai dar fit, não vai bater, certo? Estou aqui para te ajudar. Esse é o nosso trabalho. Só que para ajudar alguém, a gente precisa entender qual é a realidade dele, o que está acontecendo com ele naquele momento, o que ele espera, qual é o desejo, o que está por trás daquilo lá. Só assim você vai conseguir ajudar alguém. E como que a gente entende o outro? Como que a gente faz isso? É falando sem parar, apresentando, mostrando característica de carro, e levanta o capô do carro, e mostra o motor, e não sei o quê. É sobre isso? Não. É você ouvindo. É escutar o outro, ouvir o outro, é dar a chance do outro se expressar, é deixar o outro falar. Pô, eu começo a treinar a equipe, tem vendedor que tem a pachorra de olhar para mim e falar assim, eu não aguento a hora que o cliente começa a falar comigo, eu tenho vontade de mandar o cliente a merda. Eu falo, peraí, que mundo você vive? O que mais você gostaria, que você deveria gostar, é quando o cliente se abre, o cliente começa a falar, porque é sobre isso. Vendas é sobre o cliente, não é sobre nós. Não é sobre o meu produto, não é sobre a minha empresa, é sobre ele, sabe? É dar a possibilidade dele se abrir, ok? Então, a gente precisa ouvir. Então, prestem atenção nesses 3 pilares de uma equipe de vendas profissional, porque isso já vai dar um norte para vocês entenderem. Será que eu estou indo nessa linha? Será que eu não estou? O que eu preciso mudar na forma como eu estou atendendo meus clientes, na forma que eu estou levando o tipo de conversa de vendas, tá? Primeiro pilar, vendas é uma ciência. Então, o passo a passo que eu vou ensinar para vocês hoje aqui, eu não tirei da minha cabeça, não é algo que eu gosto, que eu acho legal, é o que está na ciência, no método, no passo a passo. E se isso daqui for algo extremamente novo para você, se for algo que você, de fato, não conhece, não aplica, eu indico que você busque essa informação, porque essa ciência hoje, para quem tem negócio, principalmente para donos de negócio, assim como vocês, imprescindível. Não tem como não ter esse tipo de informação dentro da tua empresa, ok? Essa ciência, que é o processo de vendas que eu estou falando com vocês, tá? 2, pilar 2, vender não é sinônimo de passar preço, de passar orçamento. Eu acredito que muitos de vocês recebam mensagens no WhatsApp, ou no Facebook, ou por aqueles marketplace da vida, onde o cliente manda, né? Copia a foto do carro, lá, do anúncio de vocês, e manda. Qual é o preço? Não manda? E aí, vai lá o vendedor seu, despreparado, que não conhece sobre o processo, e fala 65.900. E já manda e responde o preço. Se está acontecendo isso hoje, gente, provavelmente esse cliente nem respondendo depois do preço ele está. Ele está sumindo, você não está conseguindo mais falar com ele, e esse vendedor provavelmente deve estar falando para você, nossa, que cara sem educação, que cliente sem educação, e na verdade não é. É porque vender não é sinônimo de passar preço para o cliente. Se fosse só isso, se o nosso trabalho fosse responder o preço para o cliente, nem precisaria de nós. Para que ia precisar de nós? Coloca um robozinho automático lá que fica respondendo o preço e seria o suficiente para vender. Mas a venda consultiva, que você precisa fazer uma consulta com o teu cliente, lembra, você precisa entender a necessidade, entender o que está acontecendo com ele, desenhar um cenário para depois indicar a melhor solução. Se você precisa fazer tudo isso, quando esse cliente te pede o preço,
Você tem que ter esse cuidado. João, olha só, fico feliz com o teu interesse nesse carro. Eu poderia já te passar o preço, lógico, mas antes, para saber como eu posso te ajudar da melhor forma, posso te fazer umas perguntas rápidas para entender um pouco mais do teu cenário e te dar alguns direcionamentos mais específicos? Pergunta para ele se você pode fazer isso. E se ele falar, claro, com certeza, vamos bater esse papo. Pronto, você já trouxe o cliente para mais próximo de você. Agora vai lá, teu vendedor é 65.900. É óbvio que esse cliente nunca mais vai falar com ele. Ele exatamente como a maioria fez. Lá na esquina, o cara da esquina respondeu o preço, o cara da outra esquina respondeu o preço, o cara da outra esquina respondeu o preço e o teu vendedor respondeu o preço. Na cabeça do cliente, tudo igual. Para que ele vai ficar perdendo tempo conversando com o teu vendedor? Vender não é sinônimo de passar preço, ok? Principalmente se está passando preço no contato inicial. Isso é um grande erro, tá, gente? Um grande erro. Terceiro pilar. Quem controla a venda é o vendedor e não o cliente. Então, muitas vezes, um outro erro que eu percebo é o cliente fala assim, legal, vou pensar melhor, te ligo amanhã. O vendedor fala, tudo bem, obrigada. Sabe quando esse cliente vai ligar de novo? Nunca mais. Vocês sabem, né? Lógico. Nunca mais ele vai aparecer. Então, essas desculpinhas de cliente, eu vou ver, eu vou ligar, depois eu te ligo, eu vou ver melhor, tô passeando, depois eu volto. Se você aceita isso e não traz a responsabilidade do próximo passo para você, vai perder a venda. Não vai fechar. A responsabilidade do próximo passo é nossa. E é isso que eu quero dizer. Quem controla a venda é o vendedor. Somos nós que temos a responsabilidade de controlar o próximo passo. E tudo isso a gente vai aprendendo, obviamente, com o processo de vendas, tá bom? Aí fica a grande pergunta, né? Qual é o nosso diferencial? Qual é o seu diferencial? Porque, gente, vamos ser sinceros, vamos lá. Os produtos e serviços hoje, eles estão muito parecidos, né? A era da tecnologia está aí. Tecnologia barata, cada vez mais acessível, internet disponível aí para todo mundo, informação. Quando que era possível esse tipo de encontro, gente? Olha, vocês aí na casa de vocês, eu aqui, a gente compartilhando informação dessa forma. Ou seja, o produto e o serviço não é mais o diferencial de uma empresa. Qual é o diferencial hoje? Hoje, o diferencial da tua empresa é o seu vendedor, por incrível que pareça. É a experiência que ele gera no seu cliente. E aí eu te pergunto, meu Deus do céu, o seu diferencial é o seu próprio vendedor. E o seu vendedor nunca na vida dele estudou sobre processo de vendas. Ele faz do jeito que ele acha. E o jeito que ele acha está baseado nas experiências anteriores que ele teve com vendedores despreparados. Que tipo de experiência ele está gerando no seu cliente? Por isso que a taxa de conversão do teu vendedor é tão baixa. Por isso que ele atende 10 clientes e não vende para nenhum. Por isso que muitas vezes ele tem que atender 30 clientes para começar a negociar com 2 e fechar com 1. É a experiência que a gente gera nesse cliente. E a gente só consegue gerar experiência quando a gente é autoridade no assunto. Autoridade em qual sentido? Quando a gente sabe do que a gente está falando. Quando eu tenho conhecimento a respeito dos produtos que eu vendo, quando eu tenho conhecimento a respeito do mercado que eu estou inserida, quando eu tenho conhecimento a respeito do processo de vendas que eu tenho que aplicar. Quando eu sei me conectar emocionalmente com o cliente, quando eu sei fazer perguntas inteligentes para entender a necessidade dele, quando eu sei gerar valor na apresentação do meu produto. E aí eu complemento, só paga mais quem faz negócio com especialista. Só paga mais quem faz negócio com especialista. Porque quem não percebe, né, que você é diferente,
Quem não percebe essa experiência de compra diferente, por que eu vou pagar mais? Não faz sentido. Eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar brigando por preço. Ah, não, mas lá no concorrente tinha um carro parecido, que estava mais ou menos com a mesma quilometragem, assim, assim, assado, por esse preço, assim, assim. Quem não gera experiência fica brigando por preço. Ai, Bia do céu, mas tem cliente que é muito mesquinho. Tem cliente que só quer preço baixo. Claro que tem. Claro que tem. Tem pessoa que é assim, e cliente é pessoa, então tem cliente que é mesquinho, óbvio que é assim. Mas o nosso trabalho é se desenvolver nesse sentido. Perdão. O nosso trabalho é se desenvolver nesse sentido. Quem gera experiência é quem tem autoridade, é quem sabe do que está falando. Muitas vezes, a nossa equipe não sabe gerar essa experiência porque não sabe do que está falando. É porque falta conhecimento realmente. E não só do processo de vendas. Do processo de vendas em 90%, em até mais de 90% dos casos, com certeza. Mas, inclusive, em conhecimentos básicos. Falta conhecimento da empresa, conhecimento do mercado, conhecimento a respeito dos produtos. Para vocês terem uma ideia, aqui na nossa empresa, nós temos um programa que se chama Upsales Academy e que a gente acompanha equipes comerciais com treinamento e acompanhamento dos resultados durante um ano. A gente faz o desenvolvimento da equipe durante um ano. E uma das primeiras coisas que a gente questiona e a gente ensina para a equipe é: qual é o nível de conhecimento da tua equipe em relação ao mercado que eles estão inseridos? Gente, é bizarro, de verdade, é bizarro, assim, a resposta que a gente recebe do não conhecimento do mercado que eles estão inseridos. De não conhecer informações básicas a respeito do mercado. Então, como que eu vou ser autoridade, por exemplo, no mercado de seminovos, se eu não sei absolutamente nada em relação a esse mercado? Que tipo de credibilidade que eu passo para um cliente? Não faz sentido isso? Que tipo de credibilidade que eu passo? Tá bom? Então, a gente tem que sair disso. Vamos lá. Eu fiz essa introdução só para deixar vocês junto comigo. E agora, eu quero trazer um passo a passo resumido para vocês conseguirem aplicar e melhorar o resultado de vocês e vocês conseguirem atingir as metas constantemente, tá? Resumido. Por que resumido, Bia? Porque, gente, o processo de vendas consultivo, ele tem 8 etapas. Ele tem a etapa de planejamento, etapa de prospecção de novos clientes, etapa de abordagem, contato inicial, etapa de levantamento de necessidades, etapa de apresentação da proposta ou apresentação do produto, negociação, fechamento e pós-venda. Sempre são as 8 etapas. Esse é o processo completo, tá? O processo todo. Se eu fosse falar desse processo todo para vocês, no mínimo a gente precisaria de umas 6, 7 horas aqui para eu trazer esse processo e a gente desenvolver isso da forma como vocês entenderiam e conseguiriam aplicar. Então, esse processo eu resumi no que eu acho que vocês, aplicando, terão resultado em 5 passos. 5 passos. Ok? A gente tem pouco tempo aqui. Nesse tempo é o que vocês precisam aplicar. Primeiro passo. Vocês precisam levar essa informação para a equipe de vocês. Eles precisam ter foco no cliente. O que eu quero dizer com isso, tá? Desculpa, gente, por isso, mas eu passei o dia todo dando treinamento. Então, minha voz já tá... Eu já tô arriando, que nem diz, né? O carro tá arriando aqui. Foco no cliente. O que significa isso? Eles precisam entender que logo que o cliente chega, toda a comunicação deles tem que ser voltada para perguntas e assuntos que interessem ao cliente. Porque um grande erro aqui que acontece é que o vendedor, ele se torna tão chato, mas tão chato, porque ele só sabe falar de coisas que interessam para ele.
Ele só sabe falar de coisas que são legais para ele. Coisas dele, da empresa dele, do produto dele. Ele só sabe falar dele. O foco no cliente é você entender que vendas não é sobre você. Não é sobre as suas coisas, não é sobre a sua empresa, não é sobre o teu carro. Não é sobre nada que se relacione a você. É sobre o teu cliente. Então, logo no contato inicial, recebeu esse cliente, seja por WhatsApp, seja na loja, seja em qualquer lugar que for, uma reunião online, numa videochamada pelo WhatsApp, eu não sei. Seja por onde for. Você tem que deixar claro para ele que o foco da conversa é ele. Fala para ele. Fala. João, olha só. Nossa, muito bom te receber aqui e eu quero deixar claro que o meu foco vai estar em te conhecer, entender o que você espera para poder te ajudar da melhor forma. Então, quanto mais informação você me der, quanto mais a gente puder bater papo, melhor, porque aí eu vou poder direcionar e entender exatamente como eu posso te ajudar. Tudo bem? Sabe, fala para o cliente, deixa claro, meu foco está em você. Em entender como é que eu te ajudo, em te conhecer um pouco melhor. E coloca de fato esse foco. Tira o foco aqui, ó. Tira esse centro que nós temos aqui de falar das nossas coisas e começa a perguntar mais. Começa a questionar mais. Me conta mais de você. Queira saber mais do cliente. Isso parece banal, tá, gente? Mas essa semana aconteceu comigo isso. A gente foi, eu e Renan, meu sócio, nós fomos fechar um negócio para nossa empresa. Sentamos com uma pessoa para vender esse negócio para nós. A pessoa ficou 40 minutos falando dela. Não foi capaz de fazer uma pergunta para nós. Uma pergunta. A pessoa não foi capaz de fazer. Então, repara. Tenta lembrar das conversas. A gente tem a tendência de falar das nossas coisas e não perguntar das coisas do outro. Repara nisso. Esse é o primeiro passo, tá? Segundo passo, depois que você deixou claro para o cliente que o teu foco é entender, o teu foco é conhecer um pouco mais, para saber exatamente como você vai poder ajudar, você tem que descobrir a real necessidade dele. E por que eu escrevi ali real necessidade? Porque muitas vezes, gente, o que ele acha que ele precisa não é o que você indicaria para ele. Porque ele acha que ele precisa daquilo. Mas, a hora que você começa a perguntar e a questionar, e ele começa a te contar, você percebe que tem outras opções que podem suprir a necessidade dele e que seriam até melhor do que ele está imaginando. Muitas vezes, até com um valor agregado menor, que geraria uma economia melhor para ele. Talvez, eu não sei. Eu estou dando aqui ideias. Então, descubra a real necessidade dele. Converse com ele a ponto de você questionar e entender, principalmente, a situação atual dele. Porque as pessoas, elas esquecem de perguntar isso. A situação desse cliente. Aí o cliente fala assim, eu vi esse carro aqui, esse anúncio desse carro, eu queria dar uma olhada nele. Legal, vamos lá no carro, vem cá, deixa eu te mostrar. E já sai, vem no carro. E não fala nada. Você gostou desse carro? Gostei. Então olha que bacana, vem cá ver. E fica vazio, gente. Isso qualquer loja de seminovos faz. Você tem que pensar assim, pera lá. Esse atendimento que eu estou dando, a forma que eu estou conduzindo a minha venda, qualquer loja faz. Ou é, de fato, um atendimento exclusivo? É um atendimento diferenciado? Se a sua resposta for não, você tem que urgentemente rever o teu processo de vendas. Porque eu tenho certeza que não está pautado no modelo de vendas consultivo. Não está. Não está. Então, assim, se qualquer loja faz a mesma coisa que você faz igual a maioria. Você vai ter o resultado que a maioria tem, que é um resultado normalmente
baixo, certo? Então, descobrir a real necessidade é você questionar o cliente, perguntar, para muitas vezes indicar o que ele não estava nem pensando. Ai, Bia, mas tem cliente que não quer nem saber, só quer saber o preço, só quer saber aquele carro e sair logo e ir embora e tchau. De fato tem, gente. Eu não estou falando que não tem. Tem sim. E esse cliente você já vai sacar logo de cara. Você não vai ficar perdendo tempo com um cliente que não está nem aí para você. Você não vai perder tempo. Você vai perder tempo com clientes que vão dar valor para você. Anota aí. Eu não sei se você está anotando, eu não estou te vendo, tá? Anota aí. Você só tem que vender para 2 tipos de pessoa. Você tem que vender para a pessoa que você pode ajudar, tá? Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é ajudar o cliente a resolver um problema. Se você não for ajudar, nem venda, porque vai dar uma dor de cabeça depois lá na frente que não vale a pena. Você tem que vender para quem você pode ajudar e para quem valoriza o teu trabalho. Quem não valoriza o teu trabalho, não faça questão de vender, manda embora da tua loja. Por favor, poderia se retirar. Não perde tempo com isso. Ah, e tem pessoa que não quer, só quer saber preço, não tá nem aí. Passa o preço e não perde tempo, vai pro próximo. Vai para a pessoa que realmente dá valor para o teu trabalho. Só que a tua parte você tem que fazer, que é foco no cliente, descobre a real necessidade dele e mostra a solução. Mostrar a solução, gente, não é somente pegar, ir lá e levar o cliente no carro e falar, olha que carro lindo, dá uma olhada nesse carro. Olha esse motor, olha que maravilhoso aqui esse carro, dá uma olhada nesse capô, dá uma olhada no sei o quê. Não. É você vender a ideia de ser esse carro que vai resolver o problema dele. Você precisa fazer essa ponte entre a necessidade dele e a solução. João, seguinte, ó. Você me disse que você está precisando de um carro que te gere economia de combustível, que te gere isso, certo? Por conta disso, eu estou te indicando esse carro. Então, vamos lá. Você falou que você precisa de economia de combustível. Esse carro aqui, ele faz tanto com litro no etanol, não sei o quê. Por isso que eu estou te indicando esse. Outra coisa, você falou que você queria um carro compacto, porque o espaço da tua garagem, ele é bem pequeno. Esse carro aqui é um dos carros mais compactos do mercado. Ele tem tanto de largura e tanto não sei o quê. Então, eu vou te indicar esse. Você tem que fazer essa conexão entre a necessidade e o porquê você está indicando esse carro. Você tem que fazer esse link. Aí, o que acontece muitas vezes? O cara vai lá mostrar o carro e só começa a falar, aqui, ó, dá uma olhada aqui nesse carro aqui, olha que maravilhoso esse carro. Ó, esse carro aqui é 2019, hein? Ó, ele tá com 30 mil rodados. Esse carro é novo, hein? Meu, de verdade, pouco importa se tá com 30 mil rodados. Você tem que ver se isso realmente é importante para o cliente. Se o cliente falar, o que mais importa para mim é que eu pegue um carro com baixa quilometragem, porque eu trabalho na estrada, sabe? Eu viajo muito e tal. Aí você vai falar para ele. Aí você vai usar isso. Bia, como você me falou que você trabalha viajando, que você precisa de um carro com baixa quilometragem, não tem como. Eu pensei nesse aqui, porque ele está com 30 mil de quilometragem rodado, ele está com 30 mil rodado. Esse carro é um carro novo, que está assim, assado. Ele está com a primeira e segunda revisão, tudo certinho, tal, não sei o quê. Você vai vender a ideia daquele carro. Você vai vender a ideia daquele carro. Você tem que mostrar essa solução. Você não pode apresentar o carro igual para todo mundo. As pessoas apresentam o carro igual para todo mundo, como se todo mundo se importasse com as mesmas coisas. Como que você vai apresentar o carro para uma mulher da mesma forma que você apresenta para um homem? Como que você vai apresentar o carro para uma mulher que viaja muito trabalhando com o carro, para uma mulher que só usa o carro para levar os filhos na escola? Por quê? Porque os problemas são diferentes, a solução também é diferente. Correto? Você tem que fazer esse link entre a necessidade e a solução. Isso é o mais importante, tá? E aí, depois que você mostrou o produto, você precisa negociar pedindo algo em troca. Se o teu cliente pedir uma negociação.
Imagina que o teu cliente peça para negociar algo com você. Ah, mas não dá para melhorar, não dá para a gente pensar em algo para talvez diminuir um pouco esse valor, o que a gente pode negociar aí e tal, talvez ele tente negociar isso contigo. Sempre que você for negociar alguma coisa com o teu cliente, você precisa pedir algo em troca para você. As pessoas começam a negociar e começam a entregar tudo para o cliente e não pede nada para elas. Ah, então tá bom. Eu consigo isso daqui para você, eu consigo isso daqui de bônus, aí eu coloco isso aqui, eu também ponho, isso aqui eu tiro, eu consigo te dar uma bonificação de mais R$1.000 a menos. Peraí. Peça sempre algo em troca para você. O que é importante para você? Ah, importante para mim é bater a meta desse mês. João, se você fechar comigo esse carro até o final dessa semana, eu consigo fazer isso aqui para você. Se você fizer isso, eu faço isso. A negociação, ela sempre tem que ser assim. Sempre tem que pedir algo em troca para você. Além disso ser importante para você, você demonstra para o cliente que não vai ser tão fácil assim negociar com você. Você coloca os pingos nos is ali, peraí. Olha, João, nesse valor tá bem apertado, mas se você me der 3 indicações de amigos ou de pessoas que você saiba que queiram ou estão pensando em trocar o carro, que eu poderia ligar, falar da minha loja, eu conseguiria fazer isso daqui para você, para a gente fechar negócio. Ou, se você fechar comigo até o final do mês, desse mês de maio, se a gente fechar esse negócio até a última semana de maio, eu consigo isso daqui. Sempre negocie dando condições, pedindo algo em troca para você. Então, vamos lá, voltando. Sempre tenha o foco no cliente, tá? Abordagem inicial, contato inicial, sabe? Tira aquele vício, né, que todo mundo tem. Como que eu posso te ajudar? Pelo amor de Deus, não recebe mais teu cliente assim. João, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Para saber exatamente como que eu posso te ajudar, olha só, eu faço questão de te conhecer, vamos tomar um café, me conta um pouco mais de você, deixa eu saber, eu tô aqui para te conhecer. O mais importante é isso para mim. Sabe, muda a abordagem. Não fica ali na mesmice, não faz igual todo mundo faz. Descubra a real necessidade dele. Muitas vezes o que ele acha que ele precisa não é o que você indicaria. E lembra, quem é especialista é você e não o cliente. O cliente, quando ele pesquisa na internet, ele vai achando, ele conversa com o cunhado, ele acha que ele sabe, mas com certeza você sabe muito mais que ele. Depois, mostre a solução. Conecta isso, linka o problema com a solução, tá? Vende essa ideia para ele. E se tiver que negociar, negocie pedindo algo em troca. Sempre você vai pedir algo para você. Certo? Gente, o seu resultado de vendas é, antes de mais nada, fruto da sua persistência, da sua constância. O processo de vendas, para ele funcionar, ele tem que ser aplicado, como eu falei, ele tem que ser melhorado diariamente. Ou seja, precisa de persistência e de constância para isso. Tá bom? Deixa eu parar aqui. Maravilha, Bia. Que legal, Demorei hein, Bia? muito? Muito conhecimento. Imagina. Tá no tempo, tá tudo certinho. Vamos abrir para perguntas agora. Quem tiver dúvidas, pode levantar a mãozinha. Parou de compartilhar minha tela, Lê? Só para eu saber. Parou. Bia, que conteúdo, Perfeito. hein? Incrível. Muito obrigada. A Bia, gente, ela foi minha mentora em vendas, né? Assim, ela é excelente. Uhum. Alguém tem alguma dúvida sobre vendas, sobre como abordar esse cliente, sobre como tirar as necessidades? Aproveitem, ó, ela está aqui. Ah lá, vamos, John. John, deixa eu só liberar aqui o microfone também de vocês. Você consegue liberar aí, John? Sim. Peraí, tá mudo. Ainda ficou mudo, peraí. Você tá mudo, John? Você tá mudo, tenta Tá liberar. ouvindo agora? Agora sim. Muitas coisas disso que ela fala, na verdade, a gente que já trabalha com vendas até sabe. O difícil é executar todo dia, o dia inteiro, todo dia de novo. Quando a gente ouve, a gente sabe, mas eu já ouvi isso aí. Mas o difícil é conseguir executar, né? É isso mesmo.
É isso aí. Muitas vezes a loucura do dia a dia, a gente faz as coisas meio na correria, né, John? Essa correria nossa, essa loucura de fazer muitas coisas, principalmente quem tem várias funções dentro da loja, né? Quem é dono, quem é vendedor, quem é financeiro. Então, assim, se pega fazendo muitas coisas juntos, né? Então, realmente, isso daí é bem, bem complicado. Mas o importante é você sempre lembrar, o teu foco tem que ser tem que estar no cliente o tempo todo. Em como que eu posso ajudar esse cara e como que ele percebe isso na minha argumentação, na minha fala, gerando essa conexão emocional, sabe? Isso é muito importante. Maravilha, Bia. Tem mais uma pergunta aqui, ó, do Jorge. Como agir no caso quando o cliente só vem na loja se tiver uma avaliação prévia do carro dele? Que isso acontece bastante, né? Então, o cliente ele quer saber quanto custa o carro antes dele ir na loja. Show. Isso na verdade é bem complicado no caso de vocês, né? Porque como que você vai passar uma avaliação prévia do carro, sendo que você não muitas vezes tem que fazer isso via internet, né? O que eu indico, gente, é que vocês passem, só de olhar vocês conseguem ter uma média, certo? Só de olhar esse carro vocês conseguem ter uma média. Então, que vocês passem uma faixa de avaliação. Tenta fazer isso, tá? Eu sei que isso não é o ideal para o cliente, tá? Mas só de você responder esse cliente no sentido de, ó, o seu carro, eu preciso vê-lo pessoalmente, eu preciso estar com você lá para a gente poder negociar isso melhor. Mas ele fica numa faixa aí avaliado de X a X, ok? Em média. Pelo menos você dá uma resposta para o teu cliente, você não se compromete em, de fato, ter que arcar com aquilo lá, e você tem uma chance maior de levá-lo para lá, tá? E para isso vocês podem utilizar a tabela autoavaliar, viu? Ela te dá aí, né? Tem mínimo, médio, máximo de compra e de venda. Então você consegue ali ter as ideias de preço assim, dos veículos. Boa. Hudson, vamos lá. Opa, boa noite. Oi, Hudson, boa noite. Tudo bom? Antes de mais nada, quero parabenizar, achei sensacional todo o conteúdo. Eu queria mais tirar uma opinião mesmo. A gente tem um cliente cada vez mais online, né? Ele já sabe o que ele quer. E quando ele nos aciona, ele, em tese, ele tem na cabeça dele tudo aquilo que ele está procurando, né? Ele quer fazer negócio, ele quer sair de casa com tudo muito bem organizado. E eu queria entender de você, como que a gente pode quebrar melhor essas barreiras do tô muito bem decidido do que eu quero, para a gente poder, de fato, fazer uma sondagem bacana e descobrir a real necessidade desse cliente, né? A gente fala muito de rapport na nossa concessionária, se conectar com esse cliente, mas a gente esbarra em algum momento esse excesso de confiança e saber o que quer, né? Que é esse atendimento interativo e online dá, versus essa quebra dessas expectativas e a gente conseguir se conectar com esse cliente e trazer todo o poder das perguntas inteligentes para a gente poder fazer o negócio. Como que você enxerga isso e qual a dica que você dá para a gente conseguir se conectar melhor com esse cliente muito informado? Sim. E assim, ó, Hudson, você trouxe uma coisa bem importante. Cada vez mais, esse contato inicial vai ser feito pela internet, viu, gente? Cada vez mais, assim, a gente está percebendo uma grande tendência. Na verdade, não é nem tendência, né? Isso já acontece. Então, essa pesquisa inicial, esse contato inicial vai acontecer sempre, cada vez mais pelo WhatsApp, né? Então, assim, é só a gente pegar por nós. A gente parou de ir visitar as coisas, passar de loja em loja para pesquisar. A gente faz tudo isso pela internet, mesmo acontece com o nosso cliente, né? Então, eu indico que esse rapport continue sendo feito, as técnicas de rapport continuem sendo feitas, mesmo com esse cliente que já tem essa ideia fixa do que ele deseja, mas que vocês comecem a aplicar o que eu chamo de uma técnica, que é a técnica da permissão para perguntar. Logo no contato inicial, tá, Hudson? Eu tenho usado bastante isso com todas as empresas que eu mentoro, todas as equipes que eu trabalho, e tem ajudado bastante a quebrar essa barreira emocional inicial, tá? Como que é essa técnica? Muito simples. Você se mostra interessado em ajudar, então você conta que o teu foco é ajudá-lo, e você pede permissão para fazer algumas perguntas iniciais. E você precisa receber esse sim dele.
Quando você recebe esse sim, automaticamente esse rapport aumenta, porque ele te deu essa permissão. Então, basicamente é assim, você está falando comigo, eu te chamei no WhatsApp e pergunto para você, por favor, qual que é o preço? Eu quero saber mais informação desse carro que está anunciado, sei lá. E aí você me manda uma mensagem assim, pô, Bia, tudo bem? Obrigada pela mensagem. E aí você pode até me mandar um áudio, que o áudio tem funcionado bastante nesse contato inicial, tá? Bia, seguinte, eu vou te passar todas as informações desse carro, vou te dar tudo que eu tenho, ficha técnica, valores, eu vou te deixar bem a par em relação a esse carro. Mas olha só, para eu saber como que eu te ajudo, para eu entender exatamente o teu perfil, que mais vai facilitar, vai ter a ver com o teu perfil, eu gostaria de te conhecer um pouco melhor. Eu posso te fazer umas perguntas para saber como é que eu te ajudo? Tudo bem para você? E aí você pede a permissão. Se ele fala assim, tudo bem, aí você continua nas suas perguntas inteligentes, seu processo de levantamento de necessidades, porque ele te deu essa abertura, entendeu, Hudson? Entendi. Obrigado, excelente. Boa dica, vou colocar em prática com o time amanhã. Tá? E aí, ó, se você quiser, é que assim, se você puder, na verdade, me chama lá no meu direct do Instagram, que eu tenho um post que ensina exatamente essa técnica, eu compartilho com você. E aí fica mais fácil de você passar para o teu time. Opa, faço isso agorinha. Obrigado, viu, pela ajuda. Junto. Acho que todo mundo vai chamar você, ó. Bia. Não, beleza, claro, Eu vou abrir quem aqui. precisar. Eu vou abrir a fila aqui, que tem mais gente perguntando. Deixa eu só rodar aqui para ver quem está na frente. O John, pode perguntar. Será que ele... Não, eu acho que eu tinha ficado só com o negocinho aberto de antes. Ah, tá. Então é a Rita. Oi, Rita, boa noite, tudo bem? Mudo. Tá mudo. Consegue desativar aí, Rita? Peraí, tá mudo. Rita, você tá mudo. Não dá para ouvir, você tem que desativar o seu som. Deixa eu desativar aqui, Isso. para achar você. Tudo Aí. bom, Ali? Prazer, Bia. Tudo bem, Parabéns aí pelo conteúdo. Bia, a minha parte da minha pergunta tu já respondeu. Já vi que tu deixou o post que está ali no teu Insta, a gente já vai entrar. O que eu queria ver? Tem um script de pergunta, porque assim, ó, eu consegui esse script que eu deixei para o Rodrigo na questão de contratação. Porque chegava na hora, às vezes tu fazia a pergunta inicial, que era do meio, a pergunta do meio, que era final. Então, como o colega ali falou antes, que a gente sabe o que tem que fazer, mas na correria do dia a dia, tu acaba se passando. Eu consigo elaborar, tipo, deixar do ladinho do meu computador, como os clientes vêm muitos online, primeira pergunta, segunda pergunta, questão da permissão, já sei que é a primeira, mas no momento que ele me permitiu, que ele deixou eu ser o consultor dele, eu ter uma sequência de umas 5, 8 perguntas para fazer? Ou está no teu post? Não. Isso, na verdade, é o ideal, tá, Rita? Que aí, isso que é o processo de vendas, de fato, né? Isso é o que é uma empresa ter um processo de vendas desenhado. Porque, assim, quando você tem um processo de vendas, significa que você tem detalhado, inclusive, quais são as perguntas que a tua equipe tem que fazer. E aí, de acordo com cada resposta, a tua equipe também fica aberta, obviamente, para criar linhas de raciocínio em cima de cada resposta, e aí ir modificando essas perguntas, tá? Isso é o ideal. O que eu vejo é que 99% das empresas brasileiras não tem isso. Então, assim, perceba, na tua empresa, não sei qual é o tamanho da tua empresa hoje, tá? Mas, na tua empresa, o financeiro tem processo. Na tua empresa, o contas a pagar tem processo. Talvez o operacional tem processo. Vendas não tem. Então, aí o que acontece? Você vai contratar um vendedor, o cara entra para vender e aí fala, vai lá, se vira nos 30, vai vender, vende do jeito que você acha. Então, é isso que é um processo de vendas. Mas você sabe, Bia, que eu, assim, ó, eu vou falar de um processo que eu vejo, que nem tu falou, toda área tem um processo, e essa parte de vendas é uma coisa que a gente tem que estudar muito, e eu acho que necessita, além do início, uma reciclagem. Sim. Porque o que a gente tem vivenciado aqui? As equipes estão num curto prazo conosco, eles estão abrindo mão muito rápido,
Então, assim, às vezes tu pega uma equipe lá, a gente não é uma empresa muito grande, tá? A gente é uma empresa pequena, compacta, mas a gente está se especializando em treinar eles para se destacar no mercado. Então, o que eu noto assim? Hoje eu estou com a minha pré-venda, que é uma das mais antigas, e eu já vejo que eu necessito uma reciclagem para ela, entendeu? Tipo, 3 meses, acho que até de 3 meses, eu ia dizer 6, mas acho que 3 meses tu já precisa de um up, porque muda tudo muito rápido. Que nem a Ali estava passando para nós a Web 3.0, que é o futuro, lá parece que eles são mais rápido, mas ainda a nossa conexão, que eu digo que uma geração que a gente atende hoje, eles necessitam da consultoria, né? Da necessidade de falar e a gente ouvir, né? Exato. E de fato, assim, a área comercial, o processo comercial, ele é muito vivo, né, Rita? Ele não é um processo como o financeiro, por exemplo, que você vai lá, você define o processo financeiro da tua empresa e você vai rever isso uma vez a cada década para ver se você vai colocar um sistema novo, um software novo. Não, o processo comercial, ele é vivo, ele tem que ser revisto. Que tipo de técnica, ou então que tipo de software que eu vou colocar, que sistema que eu vou trazer para ajudar a minha equipe. Isso é algo que é constantemente revisto. Isso eu concordo plenamente. E de fato, é um grande gargalo, né? E é o que eu faço junto com as empresas nesse programa que eu comentei junto com vocês aí. Eu passo 1 ano junto com as equipes, detalhando esse processo, treinando, acompanhando, para que eles, de fato, tenham esse conhecimento, entendeu? O treinamento você faz online? Online, tudo online. Tudo online. Tá? Inclusive, gente, antes, só aproveitando que está todo mundo aqui, Ale, se você puder compartilhar com eles aquele link, eu vou deixar aqui para vocês, um Forms, um Google Forms, tá? Um formulário. Quem quiser, quem tiver equipe principalmente, tá, gente? Quem quiser, respondam esse formulário que eu vou disponibilizar para vocês um diagnóstico gratuito com a minha equipe de especialista para que eles analisem a equipe de vocês, para que eles entendam, façam um diagnóstico da área comercial de vocês, para saber se tem algo que a gente conseguiria ajudar na questão de desenhar processo, de treinar. Então, aí quem quiser, deixa o contato, a minha equipe entra, marca uma reunião com vocês, faz todo o diagnóstico da área comercial de vocês, e aí a gente entende se de alguma maneira a gente conseguiria ajudar, tá bom? Coloquei no chat. Ó, nós temos 3 perguntas no chat e o Paulo também levantou a mão. Aí a gente vai responder isso para finalizar. Pode ser? Perfeito. Então, Boa pode noite, perguntar, tudo Paulo? bem? Boa noite. Boa noite, Oi, tudo Paulo. bom? Tudo bem. Antes de mais nada, parabenizar, né, a todos os participantes e interessados, e em especial a você, tá? E também a direção, que muito bem tem conduzido. Eu tenho trabalhado há 40 anos no processo de vendas, elaborando o processo de vendas, inclusive em Toyota, durante 22 anos. E durante 22 anos fiz isso e continuo fazendo, mas quero dizer que estou muito contente em perceber os avanços e também uma visão mais realista hoje do mercado, viu, Bia? Parabéns. Que bom, muito obrigada. Imagina. E com relação às avaliações, imaginem que eu já passei por essas fases todas de avaliações de carro, só para contribuir um pouquinho. Normalmente, quem quer que seja que traga um carro para avaliar, a gente deve levar em consideração que o cliente está no papel dele sempre, viu, pessoal? Sempre. Jamais impactá-lo de forma negativa. Se possível for, praticar o método SPIN, as perguntas, permissão de perguntas, muito bem, também para tirar o valor, né, tentar tirar para que ele mesmo, num bate-papo, acabe apresentando o valor. E o autoavaliar, de fato, tem uma excepcional ferramenta, né, com mínimo, médio, máximo para pagar. Então, e é muito complicado, de fato, tanto em concessionárias, grupos de concessionárias grandes, já dirigi, como em todas elas o contexto é o mesmo, viu, pessoal? A avaliação, ela impacta sempre no resultado. E saber trabalhar muito bem isso, levar o cliente para dentro da casa, mesmo o contato começa inicialmente hoje, impreterivelmente, lead digital, mesmo negócio, é interesse, tá? Então, parabéns, gostei muito. Perguntas, permissão para perguntas, excepcional. Parabéns, é isso mesmo, viu?
Muito obrigada. Imagina, era essa a minha participação. Perfeito. Muito obrigada, Paulo. Vamos lá para as últimas 3 perguntinhas, né? Que eu dei aqui, deixa eu ver se eu não me perdi. Bom. Como rebater os argumentos de taxa de juros no momento, Bia? Tem mágica para isso? Gente, na verdade, assim, não tem muita mágica, né? Eu acho que é entender se realmente o cliente necessita disso. Mostrar para ele que faz parte do jogo. Então, porque não tem como rebater a taxa de juros. A taxa de juros está aí para tudo. Não tem mágica, né? Eu acho que é mais a gente ir numa linha de entender realmente que isso faz parte, isso é necessário, e trazer ele para essa consciência. Vejo muita saída em Conhecer relação a isso. as necessidades, né, Bia? Bia, outra. A ligação, você acha que é o primeiro caminho? Porque hoje a gente, né, os vendedores, eles têm muita resistência em fazer ligações, mais uso do WhatsApp, né? Quais são as dicas aí que você pode dar para o pessoal? Para prospectar, tá perguntando? Para prospecção? Sim, você acredita que a ligação hoje seria uma boa para fazer uma prospecção de vendas? Eu acho que depende. Eu acho que nada é travado, assim. Eu tenho equipes que têm muito resultado fazendo prospecção via WhatsApp, mas muito resultado. Assim como também a gente tem várias equipes fazendo prospecção via telefone com muito resultado. Eu acho que é mais você entender o público que você está prospectando e perceber o teu resultado. Então, eu não fecharia algo uma é melhor que a outra. Eu acho que é teste, porque o que acontece muito com as equipes é o seguinte: eles fazem o que é mais fácil e não o que dá mais resultado. Essa é a verdade. Então, o que é mais fácil? Eu pegar meu WhatsApp aqui e sair mandando um monte de mensagem. Óbvio, a gente sabe que é mais fácil. Então, não necessariamente é o que dá mais resultado. Mas se eles me provam que a prospecção por WhatsApp está dando mais resultado, eu sou a primeira pessoa a aplaudir para que eles continuem prospectando assim. Entendeu? Perfeito, Bia. E a última pergunta aqui é do Gilberto, né? Estamos implantando o SRD. Qual é o perfil desse colaborador na função? Vendedor atendente. SDR? Cadê o Gilberto? Deixa eu entender o que ele quer dizer. SDR, pré-vendas, é isso? Pré-vendas. Abre o áudio aí, Gilberto. Abre o áudio aí, Gilberto. Olá, boa noite, Bia. Oi, tudo bem? Tudo jóia, exatamente, o pré-venda, o SDR. Perfeito, você está colocando o SDR para fazer a prospecção, para gerar novos negócios, é isso? É para recepcionar os leads, esquentar e passar aos vendedores. E se os vendedores não conseguirem fazer a venda, pegar a prospecção e fazer resgate. Perfeito. Esse perfil, na verdade, você já contratou esse cara? Você já tem essa pessoa? Não, ainda não. A gente implementou o sistema, mas ainda não encontramos um profissional certo para a gente já startar. Tá, o perfil de SDR, ele tem que ter é um perfil muito, o que a gente chama de hunter, né? O hunter, que a pessoa é o caçador. Então, ele tem que ser o caçador, ele tem que ter um perfil ativo, muito ativo, ele tem que ser aquela pessoa que busca muito. O não pode ser um problema para ele, porque é aquele cara que normalmente vai tomar muito não. Então, assim, Bia, mas ele vai lidar com leads. Sim, mas é o cara que vai fazer o contato inicial, então a conversão já começa a cair bastante. Ele tem que ser um perfil bem ativo, bem caçador. Então, ele não pode ser um perfil, por exemplo, é diferente do vendedor, tá? Então, são 2 tipos de perfis. O hunter, ele tem esse perfil caçador, buscador, ativo, proativo, faz, acontece. O vendedor, ele é um cara que ele já é mais análise, então ele pega o cliente, ele entende melhor o cliente, ele tem esse cuidado com o cliente, ele faz todo o trabalho. Então, ele tem essa diferença entre o hunter e o closer, né? Que são os 2 nomes que a gente dá quando a gente separa a área comercial, tá? Uhum.
Então, assim, o perfil, se você está me perguntando de perfil, você tem que pegar uma pessoa que, cara, liga mesmo, faz contato mesmo, não se importa de fazer 100 contatos no dia e tomar 98 nãos. É aquela pessoa que vai ficar feliz com os 2 sims que ela tomou. Você entendeu? É essa visão. Ele tem que estar focado nisso. Cara, faz parte do meu trabalho. O meu trabalho é de caçador. O caçador, quando ele vai para a selva, ele sabe que muitas vezes ele vai caçar, ele não vai encontrar caça. Vários e vários dias ele vai voltar sem caça. E faz parte. Só que se é um cara que não está alinhado com esse pensamento, no 3º dia ele desiste. Ai, meu Deus, é muito difícil para mim. Eu não consigo, esse trabalho é muito pesado. Por quê? Porque não está alinhado com esse perfil, entendeu? Show de bola. Obrigado, Bia. Era isso que eu estava precisando escutar mesmo. Era isso. Obrigadão mesmo. De forma bem sucinta, é isso que... Caiu a conexão. De forma bem sucinta, é isso que vai te ajudar, tá bom? Que maravilha. Ai, Bia, obrigada, viu? Obrigada a todo mundo, né? Ficamos aqui, ó, passamos dos 15 minutinhos a mais, mas muito conteúdo, Bia. Agradeço mesmo. Você e todo mundo. Ô, Né, Ale, deixa eu te falar. Esse material que eu compartilho, eu não sei se você quer passar esse material para eles. Eu posso compartilhar esse material com eles, se você tiver como. Então, eu envio para você envia para eles. Pessoal, nesse material, vocês têm o meu WhatsApp, vocês têm o meu e-mail. Lá no meu Instagram, vocês têm o meu WhatsApp direto, o link da bio, se vocês quiserem falar comigo. Nesse link que a Lê mandou, vocês preencham com os dados que eu vou colocar a minha equipe para fazer um diagnóstico gratuito da área comercial de vocês. Quem sabe a gente não pode ajudar de alguma forma aí. Podem contar conosco, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada por isso. Foi ótimo, adorei estar aqui. Obrigada, viu, Bia? Obrigada. Vou desligar aqui a Obrigado. gravação. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo grande. Boas vendas. Boas vendas, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau. Desligar aqui. Vai.